Método de estudo bíblico indutivo. Nossa segunda parte da aula, né? Nós aprendemos que esse método tem 5 passos. No primeiro semestre vimos 2 primeiros passos. Estamos vendo agora o terceiro. E nas 2 últimas sextas-feiras de novembro serão o 4º e o 5º passo. Então nós ficaram bastante tempo, já estamos há algum tempo, desde a primeira sexta-feira de agosto, nesse terceiro passo, que é a interpretação. Vamos falar os 5 passos. Então repita comigo: oração, observação, interpretação, avaliação, aplicação. Repita: oramos para observar. E tudo o que observarmos, vamos interpretar, avaliar e aplicar. Amém? O terceiro passo, que é a interpretação, vocês já aprenderam que o nome clássico da interpretação é... Repita: hermenêutica. Porque vem do verbo grego, o verbo grego hermeneu, que é o verbo interpretar. E assim como interpretação é hermenêutica, o intérprete é o hermeneuta, aquele que interpreta. Só que a Bíblia Sagrada, ela tem uma regra exclusivamente dela de hermenêutica e de interpretação. Qual é essa regra? A Bíblia interpreta a Bíblia. Muito bem, aprenderam bem, e eu quero que sempre vamos repetir isso, para você nunca esquecer. A Bíblia interpreta a Bíblia. É o único livro que interpreta a si próprio. A Bíblia interpreta a Bíblia. Homens não interpretam a Bíblia. Pastores não interpretam a Bíblia. Pregadores não interpretam a Bíblia. Teólogos não interpretam a Bíblia. Igrejas não interpretam a Bíblia. Denominações não interpretam a Bíblia. Todas as vezes que homens, pastores, teólogos, igrejas, pregadores interpretaram a Bíblia, erraram. E nesses erros criam doutrinas erradas. Nestes erros criam heresias, falsas doutrinas. A Bíblia não existe para ser interpretada por homem algum. Por isso, o intérprete da Bíblia, o hermeneuta bíblico, não é aquele que interpreta a Bíblia. O intérprete da Bíblia é aquele que, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, como diz o Salmo número 1, sob a mesma inspiração do Espírito Santo que inspirou as Escrituras, ele capta como a Bíblia está interpretando a si própria. Como a Bíblia está interpretando a Bíblia. Amém, queridos? É por isso que eu nem sou muito favorável, aliás, eu sou nada favorável às Bíblias de hoje, que já vêm cheias de títulos, que já vêm cheias de rodapé, já vêm cheias de introduções, já vêm cheias de comentários. Eu sou a favor da Bíblia sem nada disso. Eu não recorro mais a essas coisas. A Bíblia interpreta a Bíblia. Não são as introduções que interpretam, não são os rodapés que interpretam, não são os comentários que interpretam a Bíblia. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. E o hermeneuta bíblico tem que conhecer muito bem os 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento, estar constantemente lendo toda a Escritura
e meditando em toda a Escritura, para captar como a própria Escritura está se auto-interpretando. Amém? Está bem entendido isso? Nós chegamos num ponto da interpretação que é a interpretação do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, repita essa frase, diga, o Antigo Testamento está na Bíblia Sagrada, exclusivamente para ser interpretado à luz do Novo Testamento. É isso que nós estamos trabalhando agora nessas últimas sextas-feiras, vamos continuar hoje. O Antigo Testamento está na Escritura para ser interpretado à luz do Novo Testamento. Como a Bíblia interpreta a Bíblia, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Tá? O Novo Testamento é que lança luz sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento que ilumina o Antigo Testamento. As igrejas cristãs já cometeram e continuam cometendo muitos erros por inventarem doutrinas e aplicarem doutrinas baseadas em interpretações do Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento. É por isso que um dos erros, uma das coisas que acontece com igrejas que interpretam o Antigo Testamento sem a luz do Novo é judaizar o Novo Testamento. Judaizar os crentes. Aí você vê a igreja que tem bandeira de Israel, candelabro de Israel, arca da aliança. Pessoas falando em igreja que quem canta e quem toca em igreja é levita. Quem canta em igreja não é levita, não. No Novo Testamento não existe levita. Levita eram os sacerdotes levíticos do Antigo Testamento. No Novo Testamento esses levitas não existem. Mas por que tem gente que fica falando essas coisas por aí, ensinando nas igrejas essas coisas? Porque elas estão pegando coisas lá do Antigo Testamento e não as estão interpretando à luz do Novo Testamento. E ao fazerem isso, elas estão o quê? Há um grande perigo nisso. O perigo de abdicarem da nova aliança. De perderem Cristo. Pegar coisas da antiga aliança, que não pertencem à nova aliança, e aplicarem na nova aliança, é apostatar de Cristo. Um dos exemplos que Paulo deu aos Gálatas foi a circuncisão. A circuncisão era da antiga aliança. Aí chegou a nova aliança, tinha gente ainda se circuncidando. Aí Paulo escreveu bem forte lá na carta aos Gálatas: se vos deixar de circuncidar, de Cristo decaístes da graça. Porque na nova aliança não existe mais circuncisão. Isso era algo da antiga aliança. Então nós estamos aprendendo que, à medida que interpretamos ou aprendemos a interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo, nós vamos encontrar no Antigo Testamento 3 tipos de materiais. Primeiro material, segundo material e o terceiro material. Material exclusivo, aquilo que era exclusivo do Antigo Testamento e no Novo não vale mais. Portanto, era para o judaísmo, mas não é para o cristianismo. Eram coisas da antiga aliança
que não valem mais na nova. Eu já falei várias delas para vocês. Vou falar de duas hoje. Material permanente são aquelas coisas que estão no Antigo Testamento e permanecem no Novo Testamento. Essas não perderam o seu valor. Eram da Antiga Aliança e permanecem na Nova Aliança. E modificado é um tipo de permanente. Tinha no Antigo Testamento, permanece no Novo, mas para o Novo foi modificado, sofreu uma mudança, sofreu uma alteração. Portanto, quando lemos o Antigo Testamento, temos que discernir esses três tipos de materiais, ok? Hoje eu prometi para vocês falar de dois materiais aí importantes, tá? De dois materiais. Um material exclusivo. Um material exclusivo é o que no Antigo Testamento é chamado de votos. No Antigo Testamento existia a lei levítica ligada ao sacerdócio levítico, que era a lei dos votos. Por isso que você vai ler nos Salmos, né? Fazei votos a Deus e cumpri-os. O Antigo Testamento, ou seja, na época da Antiga Aliança, existia essa coisa de fazer votos, tá? Fazer votos, que às vezes aparece com outro nome. Outro nome é juramentos. Votos ou fazer votos ou juramentos. Fazer votos ou juramentos a Deus. Votos é um material exclusivo do Antigo Testamento. Não é do Novo. Por que não é do Novo? Vamos ver por que não é. Mateus capítulo 5, abra aí na sua Bíblia agora. Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus capítulo 5, do 33 ao 37. Jesus disse assim, ó. Vamos ler juntos? Leiam comigo do 33 ao 37. Todos abriram? Vamos ler juntos. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Jesus está falando aqui de fazer votos, que é a mesma coisa que fazer juramentos, tá? Fazer votos ou fazer juramentos. Por exemplo, lá no Antigo Testamento existia um voto chamado de o voto nazireu. O que era o voto nazireu? O homem raspava sua cabeça, né? Raspava todos os cabelos da sua cabeça. Durante os dias que ele fazia o voto, né? Porque em Israel tinha a cultura de beber vinho, e ele não podia beber vinho, ou não podia beber também nenhuma bebida, nem fermentada, nem destilada. Ele fazia uma abstinência de todo tipo de bebida fermentada ou destilada. Durante os dias do seu voto nazireu, se ele era casado, ele não se deitava com a sua esposa, ele estava numa cama sozinho, porque se ele deitasse com a sua esposa, ele quebraria o voto nazireu,
Durante o voto nazireu, se morresse algum parente, ele não podia ir no velório, ir lá perto do corpo, porque se chegasse perto do corpo do defunto, ele ficaria impuro, ele quebraria o voto nazireu. Esse era o voto nazireu. No Antigo Testamento existiam votos. Esses votos também eram chamados de juramentos. No Novo Testamento, Jesus falou assim, ó, não jureis de modo algum. O Novo Testamento não é para fazer mais votos. O Novo Testamento não é para fazer mais votos, nem juramentos. Vamos ler o que está escrito em Tiago. Aí, Tiago fez um resumo de tudo isso que Jesus falou. De tudo que Jesus falou lá no final da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago, capítulo 5, versículo 12. Tiago, capítulo 5, versículo 12. E preste atenção que nesse versículo, Tiago começa dizendo assim, ó, acima de tudo. Por que Tiago começa dizendo aqui acima de tudo, hein, irmãos? Ele está colocando esse assunto aqui, que ele vai falar no versículo 12, acima de tudo que ele escreveu. Ele diz, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Repitam. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Aí traz a palavra voto, tá? Para não cair, dizem? Não cair, dizem? Juízo aqui é o quê? Exatamente, juízo é condenação. Juízo é condenação. Aí eu pergunto para você agora, o que é isso que as igrejas, que muitas igrejas evangélicas, protestantes, denominações, chamam de campanha? O que é? É voto? É. Campanha de 7 quartas-feiras. Então, naquelas 7 quartas-feiras, você tem que frequentar a igreja, porque você está fazendo uma campanha. A campanha é um voto, e você não pode quebrar a campanha. Se você quebrar, se você faltar um dia, você perde a bênção. Jesus ensinou isso? Os apóstolos ensinaram isso? Paulo ensinou isso nas suas epístolas? Na epístola aos Hebreus tem isso? Tiago tem isso? As 2 cartas de Pedro tem isso? As 3 cartas de João tem isso? A carta de Judas ensina isso? O Apocalipse ensina isso? Então isso não é uma doutrina do Novo Testamento. Campanhas, essas campanhas, campanha de cura, campanha de libertação, campanha de prosperidade. Quando foi que tudo isso começou? Meados da década de 80 para cá. A Reforma Protestante vai completar 500 anos, mês que vem. Desde a Reforma Protestante até mais ou menos o meio da década de 80, desde 1517, quando começou a Reforma Protestante, até 1985, quem já era nascido aqui em 1985? Levanta a mão aí.
Também já era. De 1985, hereges, falsos pregadores, falsos profetas, falsos pastores introduziram nas práticas cultuais e litúrgicas das igrejas evangélicas essas que se tornaram aí as famosas campanhas de oração. Campanhas onde você marca dias, você marca horas, você traz elementos. Eu fui convidado numa igreja para pregar numa campanha que geralmente as igrejas fazem aí em algum dia de semana à tarde, e geralmente são mulheres que tomam conta dessas campanhas aí nas igrejas de tarde, e chamam de a tarde da bênção, tá? Chamam a tarde da bênção. E uma me convidou para ir lá pregar numa tarde da bênção dessa. Eu cheguei lá, tinha uma mesa como essa aqui, cheia de fotografias, carteiras, panos, chapéu, chaves, chave de carro, chave de casa. Estava lotada a mesa lá, né? A mesa lotada de coisas, de badulaques, um monte de coisa, não é? Eu cheguei lá e falei para eles, essa mesa aqui significa o quê? É uma macumba? Se for macumba, está faltando as velas pretas e vermelhas. Você acha que Deus precisa ver a foto dessa? Peguei uma foto lá. Você acha que Deus precisa ver a foto dessa pessoa aqui? Deus não conhece essa pessoa aqui, não? De quem é essa camisa aqui? Você acha que Deus não conhece quem é o dono? Ou você acha que vai acontecer alguma coisa mágica aqui agora e o dono dessa camisa vai receber lá uma bênção? Aonde que na Bíblia vocês aprenderam isso? E preguei para eles contra a campanha. Depois que eu preguei, aí veio a senhora que era a líder da tarde da bênção naquela igreja. Ela me levou num canto e falou, começou a chorar e falou, pastor do céu. Ela falou, pastor do céu, a minha vida está uma miséria. Meu casamento já acabou. Meus filhos estão todos desviados. A minha casa está uma penúria. Estamos passando até fome. A minha vida é uma derrota. E sabe quem era essa? A líder. Era a líder, era chamada de pastora, a pastora líder da tarde da bênção, em total derrota espiritual, derrota familiar, derrota total. Eu já tentei entregar esse cargo para o pastor, mas ele não aceita, ele acha que eu faço muito bem. Essa mulher está pregando bênção para as pessoas que estão indo ali? Não. Sendo que ela mesma está cheia de maldição? E sabe por quê, irmãos? Porque está desobedecendo a Deus. Porque está indo contra a palavra de Deus. De uns anos para cá, as igrejas inventaram uma campanha para começar o ano. Então começa o ano fazendo um projeto de vida. Tá? Começa um ano fazendo projeto de vida. Começou assim, com os primeiros 12 dias do ano. Os primeiros 12 dias do ano era para cada dia fazendo um projeto para cada mês do ano. Primeiro dia para o mês de janeiro, segundo dia para o mês de fevereiro, terceiro dia para o mês de março, e até o 12º dia para o mês de dezembro. Heresia, irmãos. Isso é voto, isso é campanha. Isso é juramento. Isso não existe na nova aliança.
E uma vez me convidaram para ir também numa dessas. Eu fui lá pregar. Não sei se era o 5º dia, 6º dia, não lembro que dia que era, não. Eu sei que tinha um papelzinho lá. Quem me arranjou uma folha de papel aí? Tinha uma folhinha de caderno aí, em branco. Eu sei que tinha um papelzinho lá, o Eurípides já tirou. Eu sei que tinha um papelzinho lá, né? O papelzinho da campanha, né? Lá mandaram fazer direitinho, cada um tinha o seu papel da campanha do projeto de vida, e marcaram lá, né? Aí eu cheguei lá no meu dia para pregar, eles fizeram toda a liturgia que tinha que fazer antes, cantaram, apresentaram, falaram, e deram testemunho, não sei o que mais, tá? Aí chegou a hora de pregar. Aí passaram a palavra, né? Aí eu peguei um desses papéis, né? E falei assim, ó, pegue a sua mão esquerda, com a sua mão esquerda, levante o papel aí da sua campanha, do seu projeto de vida. Levante bem alto. Levanta aí também, pastor, o pastor da igreja. O senhor também dá um exemplo. Levanta aí, pastor, bem alto. Agora pegue a sua mão direita lá em cima desse papel e faça assim, ó. E depois junte os dois e faça isso aqui, ó. Porque o seu projeto de vida é um lixo. Joga essa porcaria no lixo. Filhos de Deus não fazem projetos de vida. Filhos de Deus, aí eu peguei a Bíblia e mostrei. Filhos de Deus se submetem ao projeto de vida de Deus. Aqui está o projeto de vida de Deus. Deus não vai assinar embaixo desse seu projeto porcaria aí. Esse projeto não interessa para Deus. O projeto de Deus é que você seja filho dele, imitador de Jesus Cristo. Seja santo como Deus é santo. Esse é o projeto de Deus. Mas isso vocês não escreveram nesses papeizinhos aí. Vocês querem ganhar casa, querem ganhar carro, querem ganhar honras. Portanto, pode rasgar essa porcaria. Meu Deus, irmão. Quase eu saí apedrejado de lá, mas essa é a verdade, essa é a palavra. Essas campanhas fizeram tanto sucesso que elas viraram a coqueluche dos últimos anos das igrejas evangélicas. E por causa dessas campanhas, nem pode chamar mais essas igrejas de evangélicas, porque não tem evangelho, coisa nenhuma. É só campanha. Para ganhar o milagre, para ganhar a bênção, para ganhar alguma coisa. Mas palavra de Deus, não conhecem, não querem conhecer e tem raiva de quem conhece. São crentes que rejeitam a palavra de Deus e não sabem que estão em derrota espiritual, porque não há vitória fora de Cristo Jesus. E Cristo Jesus não está em campanhas. E quando eu falo sobre isso, de repente tem gente que pergunta assim: pastor, por que então que pessoas fazem isso e ganham a bênção? Aí eu falo duas coisas. Primeiro, católico também ganha a bênção na Aparecida, ganham a bênção na Trindade. Espíritas também ganham a bênção em São Cotolengo, ganham a bênção no João da Abadiânia. Budistas também ganham a bênção deles no budismo. As pessoas também ganham. Muitas delas também ganham a sua bênção que estão pedindo. Agora, por que elas ganham? Elas ganham pelo que eu vou dizer para você agora. Essas pessoas ganham a bênção delas para que, quando chegar a hora dela entrar no céu, Deus vai dizer para ela assim, ó: o que você queria ganhar, você já ganhou lá na terra. Aqui o céu é para quem me obedeceu na terra.
O céu é para quem me obedeceu na terra. Você não me obedeceu. Você fez votos porque você queria ganhar alguma coisa lá. Você já ganhou. Tchau, aqui no céu não tem nada para você não. O céu é para quem na terra me obedeceu. Você me desobedeceu. Mesmo que no Antigo Testamento ainda existia votos e juramentos, Deus não gostava. Foi uma coisa que Deus aturou na época da Antiga Aliança, mas Deus não gostava disso não. Por isso, o escritor de abra aí, Eclesiastes, depois de Provérbios, o escritor de Eclesiastes, capítulo 5, Eclesiastes capítulo 5, escreveu assim, ó. Eclesiastes capítulo 5, de 1 até o 6. Amém? Vamos ler juntos. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes, do que votes e não cumpras. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? 7 também. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Eclesiastes está no Antigo Testamento. Faz parte da antiga aliança. E lá, já a palavra de Deus já vinha dando sinais de que Deus não gosta desse negócio de votos. Que Deus prefere que, quando a pessoa olha o versículo 1, se apresenta, digamos, na congregação para cultuar a Deus, tá? É melhor o quê? Chegar-se para ouvir. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Chegar-se para ouvir. Ouvir a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. E quando fala de votos, logo abaixo, porque estava no Antigo Testamento, então estava em vigor fazer votos, ainda diz, é melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Então é melhor que não se comprometer com a tua boca diante de Deus. E sejam poucas as tuas palavras diante de Deus. Tem gente que pensa que o homem de oração é que ele fica orando 5 horas sem parar de falar com Deus. Não, sejam poucas as tuas palavras. A Bíblia diz, antes que a palavra chegue à nossa boca, tu, Senhor, já conhece todas. Porque Deus sonda nossas mentes e nossos corações. Portanto, a chegar-se para ouvir. E disso precisamos. Ouvir
Precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir as orientações de Deus. Disso verdadeiramente precisamos. Aleluia. Então, amados, no Novo Testamento não existe votos. E os hereges que penetraram nas igrejas, por que essas campanhas fizeram sucesso nas igrejas? Por que fizeram sucesso? Porque ela vai de acordo com a mente humana religiosa decaída. Em segundo lugar, porque ela favorece financeiramente esses pregadores, esses mercenários. Porque eles colocam um preço monetário nessas bênçãos. Para você receber a bênção, você tem que pagar o preço. E esse pagar o preço envolve também a oferta que você tem que fazer. Entenderam, amados? E nós já vimos muitas atrocidades em relação a isso. São verdadeiros ladrões, são verdadeiros mercenários, amantes do dinheiro. Não servem a Deus, eles servem a Mamon. E os que dão para eles o seu dinheiro é porque também são cobiçosos, porque querem receber outro tanto, porque acham que estão pagando pela bênção. Estão comprando alguma bênção, ou estão merecendo diante de Deus alguma bênção, porque estão pagando o seu preço. Nós não merecemos nada diante de Deus. O que diz o Novo Testamento? Eu quero que você abra aí para ler, eu ia só escrever aqui no quadro, mas escreva e abra. Romanos 8:32. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Podem repetir? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Olha só. Se tivesse uma coisa difícil para Deus nos dar, seria nos dar o seu filho. Não é verdade? E Ele deu. Se Ele nos deu o seu filho, como não nos dará, porventura não nos dará também, e aí tem um advérbio de modo aí, repita, graciosamente. O que significa esse graciosamente? De graça, sem pagar nada por isso. Porventura não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Portanto, no Novo Testamento, como Paulo disse a Timóteo, nós nos fortificamos na graça e não nas campanhas. Essas campanhas são hereges, tá? São hereges. Depois que essas campanhas, em meados da década de 80 para cá, entraram nas igrejas protestantes, elas acabaram com a espiritualidade dos crentes. As campanhas encheram igrejas de gente cobiçosa e se esvaziaram de Deus.
pessoas que não têm mais palavra, pessoas que não têm Bíblia. Porque o que eu quero com Bíblia? Não precisa não. Se eu quero alguma bênção, eu faço a campanha, eu pago o preço, eu faço o sacrifício. Isso é abominável, irmãos. Abominável aos olhos de Deus. Olha só, da onde vem a questão de votos? Qual é a sua origem? A origem dos votos, por isso que Deus apenas no Antigo Testamento tolerava que as pessoas fizessem votos, e tinha as leis dos votos, e no Novo Testamento Jesus cancelou, não jureis de modo algum, porque os votos vêm do paganismo. O paganismo exercido pelos povos pagãos. Paganismo e pagãos. Vem tudo do verbo pagar. Pessoas que achavam que tinham que pagar a Deus alguma coisa para receber outra. Pagavam a Deus alguma coisa para receber outra. Portanto, todos os povos pagãos, que geralmente adoravam a outros deuses, realizavam seus cultos a esses deuses dessa maneira. Eu vou colocar para vocês aqui a estrutura do culto, tá? De qualquer culto. Todo culto tem uma estrutura triangular, um triângulo equilátero, de 3 lados iguais, ok? Só que apesar de um triângulo equilátero ter os seus 3 lados iguais, um dos lados é o mais importante, porque é a base do triângulo, que sustenta os outros 2 lados, ok? Os cultos pagãos, todos os cultos pagãos, eles têm uma base. A base dos cultos pagãos é uma necessidade periférica, do homem. Uma necessidade, o que é uma necessidade periférica? Não é uma necessidade central, não é uma necessidade urgente, é uma necessidade material, uma necessidade emocional, uma necessidade periférica, tá? Uma necessidade periférica. Por causa dessa necessidade, essas pessoas se apresentam então diante do seu Deus. Os cananitas, por exemplo, que ocupavam a terra de Israel, faziam isso, chegavam diante dos seus deuses, por causa das suas necessidades, chegavam diante dos seus deuses, e aí vem o segundo lado do triângulo. O segundo lado do triângulo era apresentar um sacrifício. Aqui era o voto. O voto era apresentar um sacrifício. A necessidade levava essa pessoa a apresentar um sacrifício. Aí esse Deus, teoricamente, recebia esse sacrifício, ficava muito contente com esse sacrifício, tá? E então atendia, né? Atendimento do pedido. Vou colocar aqui, ó. Atendimento do pedido. Atendia o pedido dessa pessoa, atendia a necessidade dessa pessoa, tá? Isso aqui é o culto pagão. Isso aqui é o culto pagão. Era isso aqui que os pagãos que adoravam deuses estranhos,
É assim que eles cultuavam os seus deuses. Além disso ser abominável diante de Deus, é mais abominável ainda diante de Deus que pessoas cheguem diante do Deus verdadeiro e cultuem o Deus verdadeiro do mesmo jeito que os pagãos cultuavam os deuses falsos. O culto verdadeiro também tem forma triangular. Agora eu vou colocar do lado de cá o culto verdadeiro. Esse aqui é o culto falso. O culto verdadeiro também tem a forma triangular. Só que a base não é nenhuma necessidade periférica do homem. A base do culto verdadeiro é a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a principal necessidade humana. A principal necessidade do homem é da palavra de Deus. Por isso, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A principal necessidade do homem é da palavra de Deus. Por isso, a base do culto verdadeiro é a palavra de Deus. Quando a igreja nasceu em Pentecostes, a igreja cresceu aonde? Na palavra. Atos 2:42 está escrito: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. O apóstolo Paulo chegou numa cidade chamada Troade para pregar o evangelho durante uma celebração de ceia. E o dia era domingo, outro dia era segunda-feira, todo mundo ia trabalhar, Paulo ia continuar sua viagem. Aí Paulo foi pregando a palavra, quando viu já era meia-noite. Meia-noite ele estava pregando a palavra. Aí um jovem chamado Eutico caiu da janela, foi ressuscitado, voltou lá para dentro e Paulo continuou pregando a palavra até amanhecer o dia. A igreja primitiva, tá? Era assim, ó, o culto é baseado na palavra de Deus, em aprender a palavra, em ouvir a palavra de Deus, tá? O culto verdadeiro, a base é a palavra de Deus, ok? Olha só, aqui no culto falso, a base é a necessidade do homem, qualquer necessidade periférica. Aí o homem oferece um sacrifício. Não. Aqui é o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, pelo qual Jesus selou a sua palavra, para que essa palavra seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus ofereceu o sacrifício. Aleluia. Jesus ofereceu o sacrifício. E o terceiro aqui aqui é a obediência. Ouvimos a palavra. Essa palavra é o poder de Deus, porque ela foi selada pelo sacrifício de Jesus. E nós nos submetemos a essa palavra, prestando obediência a Deus. Todos que fazem isso são abençoados por Deus.
Deus que sabe tudo o que eles necessitam. A principal necessidade deles está preenchida aqui na palavra. E as necessidades periféricas dessa pessoa estão lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, quando Paulo disse: e o meu Deus é poderoso para suprir cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Ou seja, amados, o que o Novo Testamento está ensinando para nós? Que não precisamos nos achegar a Deus por causa de alguma necessidade periférica. Nós precisamos nos achegar a Deus porque nós precisamos de Deus. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Atos 17, Paulo coloca lá que o homem foi colocado na terra para que buscasse a Deus. Não é buscar coisas, buscar a Deus. Jesus resumiu toda essa teologia numa frase. Mateus 6,33, se eu não me engano, confere aí. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e essas outras coisas vos serão acrescentadas como efeito. As pessoas inverteram, estão agora buscando as coisas e não buscando o reino de Deus e a sua justiça. O que é buscar o reino de Deus? Buscar o reino de Deus é se sujeitar ao governo de Deus. Isso é buscar o reino de Deus. Obediência é se sujeitar ao governo de Deus. Os pagãos ficam por aí fazendo sacrifícios, mas o que a boca deles proclama é o seguinte: eu é que mando na minha vida, eu é que sou o dono da minha vida, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, sou eu que mando em mim. Esses são os pagãos. Os filhos de Deus buscam em primeiro lugar o reino de Deus e dizem: eu não sou o dono da minha vida, o dono da minha vida é o Senhor. Eu não mando na minha vida, quem manda na minha vida é o Senhor. Eu não governo sobre a minha vida, é o Senhor quem governa a minha vida, e eu submeto a minha vida à palavra de Deus, à vontade de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. A justiça de Deus é a sua santidade. Deus é justo porque Deus é santo. Portanto, ao obedecermos a palavra de Deus, estaremos obedecendo a palavra que diz: sede santos. Sede santos como o vosso Pai Celestial é santo. Sede santos porque o vosso Pai Celestial é santo. Sede santos. Buscar a nossa santidade, buscar a nossa santificação, que é o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, amados. Olha só agora o que eu vou dizer para vocês, né? Olha só. O Antigo Testamento, Deus ainda tolerou os votos dos judeus, no judaísmo. Jesus chegou, começou o genuíno cristianismo bíblico, começou a nova aliança. Tá? Começou a nova aliança. E Jesus cancelou esse negócio de votos. Em Atos capítulo 21 ou 22, antes de Paulo ser preso, tá? Ele quis fazer um voto. Depois você pode ler lá. Ele quis fazer um voto, né?
Paulo quis fazer um voto. Por que Paulo caiu nessa besteira? Foi um erro de Paulo. Isso foi um erro de Paulo. 21, né? Atos 21, né? Está até aberto aí já. Atos capítulo 21. Antes de Paulo ser preso, depois da sua terceira viagem missionária, quando ele voltou para Jerusalém, ele foi fazer um voto. Por que ele caiu nessa besteira? Foi um erro de Paulo. Ele não devia ter feito isso, não. Ele foi fazer um voto para quê? Para agradar os judeus de Jerusalém. Para provar para os judeus que ele continua sendo o mesmo Saulo de Tarso. Que ele não está fazendo nada de errado ao crer em Jesus, porque Jesus realmente é o Messias. Então, para agradar os judeus, ele foi lá, fez um voto, cortou o cabelo. Tá? Fez um voto e cortou o cabelo. Ele caiu na mesma coisa que ele disse em Gálatas 1:10. Gálatas 1:10, Paulo disse assim: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Ele fez aquele voto para tentar, né, mostrar para os judeus, né, que estava tudo bem com ele, não, que não era, né, e aproveitar disso e pregar o evangelho. Só que o tiro saiu pela culatra. Quando viram ele no templo fazendo voto, disseram: socorro, prendam esse cara. Pronto, foi preso na mesma hora. Ou seja, o voto dele não adiantou de nada. Foi o gatilho para ele ser preso, inclusive. Não tinha que fazer. E ele já sabia que não tinha que fazer. Mas por que ele foi fazer? Cuidado com esse negócio que Paulo disse, tá? Muito discernimento para praticar uma coisa que Paulo disse, escreveu aos Coríntios. Muito cuidado, viu? Eu já vi muita gente levar tombo e disse que estava fazendo isso que Paulo disse. Eu estou me fazendo fraco com os fracos para ganhar os fracos. Cuidado com isso, viu, irmãos? Cuidado com isso. A intenção de Paulo era boa, mas a atitude não é boa. A atitude não é boa. Entendeu? Como que nós interpretamos? Me fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos. Só nisso que eu vou dizer para você aqui agora. Só nisso que eu vou dizer para você aqui agora. Para cada pessoa que você vai pregar o evangelho, tente pregar o evangelho do jeito que você perceber que essa pessoa vai entender. É só assim que essa palavra tem que ser interpretada por nós hoje. A pessoa é muito pobre, ainda não estudou muito, está sem cultura. Então, eu não vou pregar o evangelho para ela com palavras difíceis. Eu busco palavras mais fáceis, mais simples, para conversar com essa pessoa. Ok? Esse dia eu fui chamado para pregar ali para 10 juízes. Juízes de direito. E mais os seus assessores. Eu não posso chegar lá e pregar assim como eu pregaria na favela. Tem que pregar numa linguagem que aqueles juízes também entendam. Eu cheguei lá e preguei para eles nessa linguagem. Então esse negócio de fazer fraco com os fracos, né? Eu já vi gente, não, eu fui lá, né? Porque o cara estava todo mundo lá bebendo no bar, eu cheguei lá também para fazer fraco com eles, né? Fui beber, me fazendo fraco com os fracos. Não, mano, isso não. Né? Vai chegar lá na zona de prostituição e se prostituir, porque vai evangelizar todo mundo lá também, né? Fazendo-se fraco. Não. Eu já vi gente entrando nos canos por causa disso daí. É errado. Fazer fraco com os fracos, para nós, é uma questão de linguagem. Da mensagem que nós estamos transmitindo para que eles entendam. Então, para médicos, eu falo uma linguagem que o médico entenda. Entendeu? Para a dona de casa, eu falo uma linguagem que a dona de casa entenda. Para a criança ali dentro, falo uma mensagem do jeito que a criança entende. E assim por diante. É assim que nós temos que entender essa palavra. Não é desse jeito, não. Então, Paulo foi lá se fazer fraco com os fracos. Ele fez um voto e não deu certo. A estratégia dele falhou. Foi preso do mesmo jeito. Então,
o Novo Testamento cancelou a questão dos votos. Primeiro século da igreja, sem votos. Segundo século da igreja, sem votos. Terceiro século da igreja, os bispos de Roma fizeram aliança com o imperador Constantino do Império Romano e o cristianismo passou a se chamar catolicismo romano. A Igreja Católica Romana eliminou a Bíblia e inventou suas próprias doutrinas. E dentre essas doutrinas, no catolicismo, eles ressuscitaram os votos. Só que não chamam de votos. Alguns até chamam. Você pode ir numa livraria católica que lá vende até velas votivas. Pergunta lá se não tem velas votivas. Eles fazem votos, acendendo velas para santos, acendendo velas em cemitérios. Mas eles gostam de chamar não de votos, eles gostam de chamar de promessa. Fiz uma promessa para Nossa Senhora, não sei das quantas. Fiz uma promessa para Santo Antônio. Fiz uma promessa para São Francisco. Eu fiz a promessa de ir a pé até a Trindade. Eu fiz a promessa de subir do joelho à catedral de não sei de que, com 2 velas, uma em cada mão. Promessas de 9 dias, de 7 dias, de 3 dias. Os católicos têm uma promessa de 40 dias, que eles chamam de quaresma, que começa um dia depois da terça-feira de carnaval, na quarta-feira, que eles chamam de quarta-feira de cinzas, e acaba no domingo da Páscoa. São 40 dias. Aí os católicos falam assim, esses 40 dias eu não vou fumar. Esses 40 dias eu não vou beber. Esses 40 dias eu não vou comer carne. Isso aí é voto. Tá? Isso aí tudo é voto. Isso aí tudo é iniquidade. Isso aí tudo é heresia. Essas pessoas são pagãs. Elas pensam que estão pagando por alguma bênção e não tem conversão, não tem santificação, não tem salvação, não tem palavra de Deus, né? Como a Michele falou, né? Passa os 40 dias esperando o baile de aleluia, né? Porque no baile de aleluia, então, vai, né? Vai compensar todos os 40 dias que passou se privando aí de alguma coisa. Então faz promessas, tá? Faz promessa. Moças solteiras fazem promessas a Santo Antônio porque ele é o santo casamenteiro, tá? Aí elas vão lá e comer o pãozinho do Santo Antônio, abençoado pelo padre. O padre abençoa o pãozinho no dia 13 de junho de todos os anos, e as solteiras vão lá comer o pão e fazer os votos para Santo Antônio para arrumar um casamento. Amados, isso é heresia, tá? O catolicismo se encheu dessas coisas até chegar ao ponto de pregarem que para ir para o céu você tem que comprar, tá? Comprar indulgências. Comprar o perdão dos seus pecados, pagando por alguma coisa, comprando alguma relíquia, tá? Por exemplo, eles vendiam relíquias que eram pedacinhos da cruz. Eu li umas pesquisas uma vez, que vendeu tantos pedacinhos da cruz de Cristo, dizendo que era da cruz de Cristo, que se juntasse todos, dá para fazer 5.000 cruzes. Mas todos foram vendidos como se fosse um pedacinho da cruz de Cristo. E era vendido por um preço alto, porque a pessoa ganhava, então, indulgência plenária, que significa perdão total dos seus pecados, vai direitinho para o céu, quando morrer. Entendeu? Tinha indulgências que era, sabe o quê? As pessoas compravam num vidrinho uma gota do leite do peito da Virgem Maria, que Jesus mamou. Venderam litros e litros do leite do peito da Virgem Maria para ganhar o céu.
Mas que ridículo. Tem gente no século 21 que ainda acredita nisso. Acredita nisso, mas não acredita em Bíblia. Não acredita na verdade absoluta de Deus, que é a sua palavra. Não, Bíblia não acredita não, mas essas porcarias acreditam. São pagãos, tá? São pagãos. Isso é paganismo. É por isso que Martinho Lutero, que era um padre, foi instrumento de Deus para começar a reforma protestante e dizer assim, somente a Bíblia, somente a Escritura Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Aí o protestantismo bíblico, o protestantismo trouxe o avivamento do cristianismo bíblico, puramente bíblico. Nenhuma norma mais do catolicismo, somente normas bíblicas, somente a palavra de Deus. E aí chega na década de 80 e aparece uns espíritos de porcos aí, trazendo as mesmas campanhas, promessas e votos, coisas votivas para dentro do protestantismo. Então, a nossa aula de hoje, os votos eram material do Antigo Testamento. No Novo Testamento, quem faz peca. E o salário do pecado é a morte. Eu precisei falar tudo isso para vocês porque eu gastei o tempo todo, né? Eu fiquei devendo para vocês falar um tema. Vou falar semana que vem, então. A semana que vem, aonde entra aqui o dízimo e as ofertas. Eu vou explicar para vocês direitinho, então, na nossa aula da semana que vem. Nós vamos terminar a semana que vem essa interpretação do Antigo Testamento à luz do Novo. Aí nós vamos continuar depois. Vamos terminar esse tema aqui a semana que vem, acerca de dízimos e ofertas. Glória a Deus.